tenho o prazer muito grande de receber o Dr. Pedro Henrique Cerqueira Luz, um especialista, um doutor no mundo da nutrição vegetal, da nutrição dos solos e um expert ligado ao mundo sucro-alcooleiro. O Dr. Pedro Henrique, pelo que eu já sei, formado na Exalc, não vou falar o apelido que ele tinha lá, né, porque não interessa agora, mas um grande exalquiano. E, Pedro, eu tive também a honra de conhecer Exalc em 1977, conduzido pelo Dr. José Maria Jorge Sebastião, que foi um presidente do IBC naquela época. Ele era diretor da Jato, onde eu comecei a minha vida, e ele me levou pela primeira vez lá. Eu, totalmente santista, paulista, nunca tinha visto nada, me levou naquele campus maravilhoso da Exalc. Quando eu lá cheguei, ele falou: eu te batizo também como um exalquiano. Então, a partir daí, o carinho aí por todos esses amigos aí ficou realmente muito grande. Mas, Pedro, antes da gente entrar aqui nesse mundo que você domina muito bem, muitos anos dedicados à pesquisa, ligado à USP, eu queria aproveitar um pouco da sua visão estratégica com relação à cogeração de energia, o biogás. Como você vê as perspectivas disso? Como é este mundo hoje e qual é a importância estratégica dessa visão de cogeração, biogás para o Brasil, Pedro, por favor? Positivo, Tejão. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que realmente é um grande prazer, né, poder trocar essas ideias com você, né, ser entrevistado pelo Tejão, que é um profissional que a gente admira muito. Já há anos a gente segue os comentários do agronegócio aí com o Tejão. E considerando esses aspectos aí do setor, né, que até você colocou sucro-alcooleiro, e que mais atualmente o pessoal já tem denominado como sucro energético, porque o setor já de alguns anos vem crescendo muito na cogeração de energia, principalmente a partir do bagaço, coisa que na época que a gente entrou no setor, né, antigo sucro-alcooleiro, lá na década de 80, início da década de 80, o bagaço de cana-de-açúcar em muitas usinas tinha excedentes, e esses excedentes formavam aquelas montanhas, e o pessoal naquela época questionava: o que nós vamos fazer com esse bagaço? E com o desenvolvimento e os investimentos que ocorreram no setor, já de vários anos aí, coisa de 15, 20 anos, o setor trabalha esse bagaço na cogeração de energia elétrica e disponibiliza na rede, e hoje nós temos diversas unidades que trabalham com a cogeração de energia elétrica, guarda o bagaço e, inclusive, após o final de safra, continua gerando, a usina gerando energia elétrica, disponível para os consumidores. E dentro da nossa matriz energética brasileira, hoje já tem uma boa representatividade de cogeração de energia que vem do setor sucroenergético, né? Então, nós já temos uma participação bastante significativa, que ultrapassa já os 20% de geração. E mais recentemente, né, como você comentou, nós temos a possibilidade de também gerar energia através do biogás. Então, foi inaugurado, inclusive, semana passada, uma grande produtora de energia a partir do biogás, né, que é do Grupo Raiz, em Guariba, que é uma das maiores plantas de biogás, acho que do Brasil, não sei do mundo, mas do Brasil certamente é. Eu tive a oportunidade de visitar, realmente é um projeto audacioso e um projeto muito interessante da Raizen, porque nós utilizamos os subprodutos que seriam, lá no caso daquele projeto, a vinhaça, e utiliza-se também parte da torta de filtro como matriz de carbono para os micro-organismos trabalhar e gerar o gás. E com isso, a partir do gás, pode-se trabalhar e gerar energia elétrica. Então eu vejo que o setor nosso é um setor muito interessante, porque nós trabalhamos, as usinas vêm se desenvolvendo e vêm crescendo,
gerando, além de açúcar, etanol, hoje trabalha-se também levedura para nutrição animal e gera-se energia também, né? Energia elétrica, tanto a partir do bagaço como dos subprodutos. E ainda nos sobra, dentro dos subprodutos que passam pela planta de biogás, nos sobra uma série de nutrientes que nós podemos, inclusive, através da ciclagem, né, através da reciclagem desses nutrientes, aplicar na lavoura. Então, com isso, nós fechamos o ciclo, né, Tejão? Que ótimo isso aí. Significaria, na linguagem de sustentabilidade, um processo que você domina do berço ao berço. Quer dizer, aquilo continua, o lixo do lixo você reaplica como um nutriente no solo, né? Puxa Exato. vida. Olha, genial, genial. Essas coisas, Pedro, dar mais conhecimento também disso ao próprio mundo urbano, porque são saberes importantes. E o biogás é um que eu guardo na minha cabeça das minhas andanças, sempre foi um assunto, todo agricultor pode fazer lá um biodigestor, todo agricultor pode ter um biodigestor, não é? Então é uma coisa que pode Exato. ser meio universal para todo tipo de propriedade agrícola, né? Muito legal. Na verdade, pode mesmo, e principalmente naquelas propriedades que têm ligação com produção animal, que geram-se os dejetos, né, dos animais e que pode perfeitamente trabalhar na linha de biogás, independente do tamanho ou do volume da produção da pessoa, né, da empresa. Não importa o tamanho, serve para uma pequena propriedade, ele pode ter ali eu imagino, um biodigestor, etc., e gerar uma energiazinha ali, né? Exato. Gera uma energiazinha ali. Sim, Bom, sim. Pedro, você conduziu aí um trabalho de um processo de compostagem de materiais, enriquecimento com fontes de nutrientes, porque tudo isso é muito bonito, só que você precisa ter melhor produtividade. Você precisa ter lá na originação disso, né? Exato. Na cana, uma cana ótima, bem produzida. Obviamente, imagino que tudo isso gera também uma cana mais nutritiva, sei lá, que também dá maior capacidade de gerar açúcar, etanol, nutrientes, né? Porque eu estou aprendendo aí que planta bem nutrida significa alimento para o ser humano também melhor, lá na fonte, lá no final da coisa toda, né? Então, esse trabalho que você tem desenvolvido, eu tenho aqui a informação, você utilizou Ecocil e Potacil no processo de compostagem e num ensaio realizado por você, obtiveram 12,9 toneladas de cana a mais a favor da utilização do enriquecimento do composto orgânico com Ecocil. Então, você fez essa experiência e a minha primeira questão, que conversávamos há pouco, é a nossa dependência nacional dos NPKs como um todo, né? Impressionante os números que você me passou. Isso exige, eu diria, uma visão estratégica do Estado brasileiro, porque é uma dependência. Eu sou santista, aqueles navios parados lá fora, imagino, pagando demurras, né? Tudo, tudo isso, caramba. Olha lá o nosso agronegócio ali na Barra, esperando para entrar no porto. Como você enxerga essa dependência nacional, e neste caso aqui a pergunta mais específica, de potássio, porque nós temos estudos, né, sobre a rocha potássica e fonolito lá em Poços de Calda. Então, por favor, teus comentários, Pedro, sobre isso. Sim, positivo, Tejão. Realmente, como você bem colocou aí, o Brasil, né, é bastante dependente da importação dos fertilizantes, né? Então, como nós havíamos comentado aí, é 88% no nitrogênio, nos nitrogenados, 73% nos fosfatados e 95% nos potássicos. Então, pensando nesse aspecto, né, o que nós aqui dentro das condições brasileiras pudermos ter fontes alternativas para o uso do potássio, é bem-vindo para o nosso agronegócio. Então, nós temos feito trabalho já há alguns anos, né, com essas fontes que você citou, que existe com uma certa abundância na região ali de Poços de Calda, tem jazidas bastante grandes, né, que são silicatos de potássio.
Um que você citou, que é hoje comercialmente utilizado pelos produtores, que vem do fonolito, que é o Ecosil, e um outro que tem 8% de K2O, e um outro que é a rocha potássica, que tem 12% de K2O, com um produto denominado de Potacil. Então, nós, considerando as particularidades que esse produto tem, porque ele é um potássio parcialmente solúvel, diferentemente da principal fonte de potássio nossa dos fertilizantes na agricultura, que é o cloreto de potássio, que é o KCl. Então, o KCl ele é um sal, um simples sal, que tem 60% em média de K2O e 47% de cloro. Então, toda vez que nós estamos usando KCl, eu estou visando adubação com potássio, com K2O. Porém, ele carrega também, não podemos esquecer, no sal, 47% de cloro. Cloro é um nutriente de planta, é um micronutriente de planta. Porém, como o próprio nome já diz, né, da área de nutrição, como sendo um micronutriente, os aportes que a gente faz para ele perante a extração da planta deveria ser na ordem de gramas ou pouquinho quilos por hectare. No entanto, a gente acaba colocando muito. E o KCl, é lógico que é a fonte universal para potássio para nós, mas ele tem os probleminhas dele, porque ele é um fertilizante de alto índice salino. Então, ele é um dos mais que implica em salinidade no uso do solo. Então, fazendo um paralelo com a cana-de-açúcar, como você comentou, a cana é uma cultura que extrai muito potássio. Aliás, ela extrai mais potássio do que nitrogênio. Os dois macronutrientes mais extraídos pelas plantas, em geral, é o nitrogênio e o potássio. Na cana, inverte o potássio primeiro e depois o nitrogênio. Então, a cana chega a extrair 250 kg de K2O por 100 toneladas de cana produzida. Então, é muito. E na hora de fazer as adubações, nós temos que repor em quantidades grandes. Quando se trabalha em quantidades grandes com KCl, nós podemos implicar em problemas salinos no solo, de salinidade para as plantas. O que seria isso? Salinidade aumenta o potencial osmótico e, com isso, há um desequilíbrio do fluxo de água para as plantas, para a transpiração das plantas. E com isso pode implicar em problemas de absorção de água pelas plantas, né? E além disso, nós temos a questão também das altas quantidades de cloro que a gente acaba fornecendo indiretamente pelo sal, pelo KCl. E altas quantidades de cloro em determinadas plantas podem implicar em alguns probleminhas de nutrição, talvez ligados inclusive à queima de ponta de folhas, a própria qualidade do produto depende da cultura. O ânion acompanhante do potássio, que no caso é o cloreto, afeta a qualidade. Então tem estudos clássicos em outras culturas, né, que podem levar a esse tipo de problema. Então nós voltando nas fontes alternativas, aí que nós começamos a realizar esses trabalhos. E já em 2012 nós fizemos já alguns trabalhos, e um dos pontos que nós dentro da cultura da cana julgamos ser bastante interessante é colocar na produção de composto orgânico. Por quê? Porque as usinas produzem, né, geram um subproduto, outrora resíduo, né, denominado de torta de filtro. Então nós já fizemos pesquisas no Brasil de levantamento do potencial de torta de filtro que nós temos, Tejão, é da ordem de 12 milhões de toneladas de torta de filtro que as usinas geram. E essa torta de filtro contém matéria orgânica, contém nutrientes, mas eles, de certa forma, são desbalanceados. Então a gente faz o enriquecimento para fazer o balanço da nutrição NPK para fornecer para a própria cana. Então a usina moe a cana, extrai o caldo e o que sobra na torta de filtro, nós geramos um composto. E nesse composto orgânico, enriquecendo, nós geramos um fertilizante organomineral e aplicamos de volta na cana. Então foi esse o trabalho feito com o Ecosil, com o Potacil, mostrando ser uma fonte viável, bastante interessante para trabalhar no contexto de composto orgânico. E como as usinas geram grandes quantidades dessa torta, então houve digamos assim, no popular, um casamento bastante interessante da ordem técnica, de utilizar a fonte alternativa de potássio com a torta de filtro da usina. E obtendo resultados satisfatórios, como você comentou aí, fez parte de uma tese de mestrado de um orientado nosso,
no qual nós conseguimos agregar cerca de 12 toneladas dentro desse manejo. Ou seja, é muito interessante o conhecimento, né? E como o aperfeiçoamento das coisas ocorrem a cada dia, né? Você está revelando aí Você tem 30 anos dedicados, né, pelo que eu registrei aqui, a esse estudo, e como a gente vai descobrindo aperfeiçoamentos a cada experiência, a cada experimento, né? É interminável, né, o processo de aperfeiçoamento. Vocês realizaram esses estudos também em outras culturas, além da cana? Sim, tem outros projetos conduzidos, né, com esses produtos em soja, em milho, feijão, algodão, e de cultura perenes tem trabalhos também já em andamento em citros e café. Porque são culturas, no caso fazendo um paralelo, né, a cana é uma cultura considerada semi-perene, porque dura 5, 6 anos, 5, 6 cortes, né? E citros, lógico, e café são culturas perenes. E que também tem boas extrações de potássio, e no qual são feitos manejos para fornecimento desse potássio. E os estudos vêm sendo feitos também encontrando respostas interessantes para o uso dessas duas fontes, né, que seriam fontes alternativas. E quais seriam, assim, digamos, os pontos positivos de utilização dessas fontes, né? Como você colocou. São potássios de liberação gradual, porque ele não é 100% solúvel, é parcialmente solúvel. Então, ele requer um tempo para a sua liberação. E no caso específico da cana-de-açúcar, para nós há uma vantagem muito interessante nisso, porque a curva ou marcha de absorção de nutrientes pela cana, visto que a cana é uma cultura anual que corta a cada 12 meses, nas curvas de extração, a pesquisa já mostrou que o potássio tem 2 picos. Ele tem um pico dos 60 aos 120 dias e depois ele tem outro pico com alta taxa de extração de potássio que vai do 8º mês, que vai do 6º ao 8º mês mais ou menos, de 180 a 240 dias. Então isso é bastante interessante para nós. Por quê? Porque você põe uma fonte que vai liberar gradual compatível com a curva ou marcha de absorção da cultura, no caso específico citado pelo exemplo da cana-de-açúcar, né? Então ficou muito interessante para nós essa fonte. Muito interessante. Agora, doutor Pedro, uma coisa que a gente sabe do conhecimento, o conhecimento é gerado e aí tem um tempo para que ele seja efetivamente implantado, né? Eu conversei há um ano atrás com o Dijkstra, lá, daquela região lá de Campos Gerais, que foi, junto com o Bartz, os que criaram lá o plantio direto, naquele movimento por lá. Eu encontrei o Dijkstra há um ano atrás, mais ou menos, e perguntei para ele, Dijkstra, como é que o plantio direto está sendo usado no Brasil? Ele falou, 80% ainda mal usado, né? Por uma coisa que eles inventaram lá em 1975, 78, um tempo. Esse conhecimento aí dos benefícios, então, dessa experiência com Ecocil, Potacil, esses dados que vocês obtiveram de produtividade, melhoria da sustentabilidade como um todo, né? Pelo que eu entendo. Para que isso seja usado, qual é a barreira para que isso seja imediatamente implantado em todo o setor sucroenergético, né, não mais sucroalcooleiro, em todo o setor sucroenergético, cafeicultura, citricultura? Qual é existe dificuldade para isso ser realizado, doutor Pedro? Boa questão, Tejão, acho excelente. Nós que militamos na pesquisa e também temos conexões com o sistema produtivo, porque nós temos parceria com as usinas e com os produtores, a gente, quando fala da viabilidade das técnicas agronômicas, né, como você questionou, a gente usa basicamente 4 pilares. Nós usamos o pilar técnico, o pilar operacional, o pilar econômico e ambiental. E numa sequência, primeiro, tecnicamente, o produto que você quer utilizar gera respostas favoráveis para as plantas? Segundo lugar, operacionalmente, o produtor consegue executar? Tem equipamentos para aplicar? Terceiro, economicamente, é viável dentro do sistema produtivo dele? E quarto,
ambientalmente está correto? Então, se nós utilizarmos, né, esses crivos que a gente apelidou de ETOPEC, Estudo Técnico Operacional e Econômico, nós vamos ver que, no caso do Ecosil e Potacil, a grande possibilidade dele responder favoravelmente a esses 4 pilares. Porque, tecnicamente, já está experimentos demonstrando que há respostas agronômicas favoráveis, quer no sistema solo, sistema planta, sistema solo-planta. E operacionalmente, o que acontece? Ela é uma fonte menos concentrada que um KCl. Um KCl tem 60% de K2O e eles têm na ordem de 8 a 12%. Então é cerca de umas 5 vezes menos concentrado. Então ele requer um volume maior de aplicação, isso é um fato. Mas os equipamentos nossos conseguem aplicar, né? E o trabalho com essas fontes nós podemos fazer a lanço em área total e podemos fazer localizado. Então, operacionalmente, existem equipamentos que realmente conseguem aplicar adequadamente o produto. Economicamente, aí depende de logística, depende de uma série de coisas, como você muito bem conhece do agronegócio brasileiro, que o agronegócio brasileiro está em diversas regiões do país, né? E aí nós saímos ver a logística, a partir da região de Poços de Caldas, por exemplo, para ir avançando no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sudoeste Goiano, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então precisamos ver como que a logística vai trabalhar para ver o preço do produto posto lá na propriedade dos agricultores, né? E do lado ambiental, ele é um produto muito interessante, porque ele é um silicato, ele é um produto que tem baixíssimo índice salino, muito baixo, é coisa de menor que 1. Então, enquanto o KCl é 115, ele é menor que 1. Então, e é um produto que tem silício na sua composição, além do potássio que nós já comentamos, e o silício também traz benefícios nutricionais para as plantas. Benefícios bastante interessantes. Na cana-de-açúcar tem vários trabalhos nessa linha, demonstrando que ele pode melhorar os aspectos mecânicos do como para não ter acamamento, para a colheita mecânica, pode reduzir o ataque de broca, de cigarrinhas, melhora os aspectos hídricos da planta para reduzir perda de água nas épocas do estresse hídrico. Então, são produtos que contém, né, tanto o nutriente, talvez, de principal foco, que seria o potássio, mas ele tem outros que carrega junto, notadamente o caso do silício, né? Então, respondendo a sua questão, eu acho que sobre esses pilares que levam à viabilidade do uso da tecnologia, eu acredito que ele tem grandes possibilidades de dar certo. Na nossa região aqui, dadas as distâncias, certamente dará, porque é o impacto do frete, né, da logística. Precisamos ver na medida que vai indo para o centro-oeste. Agora, esse dado da dependência do potássio brasileiro, 95%, eu diria que é assustador, né? Essa região de Poços de Caldas, que é muito mais conhecido como uma região de turismo, né, de águas, etc., acho que muita gente desconhece a existência ali de uma fonte alternativa para o potássio. Qual é a dimensão e a importância disso para o país ali a partir de Poços de Caldas, onde os mais velhos, né, como eu, vão se lembrar de que era o lugar onde os casais iam passar lua de mel. Sim. Lua de mel. Estâncias climáticas. Estâncias climáticas. E ali tem uma fonte de uma riqueza extraordinária, que é o potássio, pela dependência que você me contou, 95% dependemos de importação. Como é este manancial desta riqueza em Poços de Caldas, professor Pedro? Realmente ali a jazida é bastante grande, daria para suprir uma grande parte da nossa demanda, né, através dessa jazida que está em Poços de Caldas e que hoje ela está com a mineradora, né, denominada Curimbaba e Orim, que produz, né, que gera a produção dessas fontes que você citou aí, que a gente tem feito os estudos, né? É lógico que no Brasil nós temos também outros lugares que também existem essa possibilidade de trabalhar com os silicatos de potássio também. E estão sendo feitas prospecções, estudos também nessa linha.
porque realmente a nossa dependência é bastante alta, né? É lógico que o mundo hoje ele é globalizado, o agronegócio é globalizado e é commodity também. Então o fertilizante é uma commodity, a soja é uma commodity, por exemplo, né? Milho é uma outra commodity, o açúcar outra commodity. Mas de qualquer forma, né, se nós tivéssemos um grau de dependência menor, né, pensando em termos de país, em termos de produção do nosso agronegócio, na minha visão, melhor será. Né? Embora, digamos assim, a regulagem do preço é commodity. Talvez a gente não tivesse grandes alterações, porque eu não sou economista, mas como dizem os economistas, nós não podemos brigar com o preço das commodities. Porém, como você muito bem comentou, nós dependemos do quê? Dos navios, dos transportes marítimos, dos portos, das dificuldades de chegar, como você falou, fica 3 dias o navio parado lá, 1 semana, olha o custo que fica isso aí, né? Então, se realmente o Brasil, né, der uma atenção maior para essas fontes alternativas que nós temos aqui em casa, né, eu acredito que seja uma atividade e um rumo, né, bastante interessante para o nosso agronegócio. Estou entrevistando aqui o Dr. Pedro Henrique Cerqueira Luz, expert nesse mundo da nutrição, com uma inteligência distinta e diferente nos trabalhos que tem realizado envolvendo aí fontes de potássio, com materiais orgânicos, processo de compostagem. Pedro, além de vantagens agronômicas, onde vocês obtiveram, num experimento aí recente, 12,9 toneladas de cana a mais, com a utilização do enriquecimento do composto orgânico aí com esse Ecocil. Além do aspecto agronômico, produtividade no campo, isso também impacta, reflete alguma coisa na qualidade, no aproveitamento do produto final? Eu poderia dizer aqui numa pergunta de leigo, o açúcar que sai disso é melhor? O etanol que sai disso é melhor? Ou seja, tem efeitos lá no produto da porteira da para frente? É uma colocação bastante interessante sua aí, porque de fato, né, como nós comentamos, dependendo da associação do nutriente que a gente está discutindo, que no caso seria o potássio, com o que ele está combinado quimicamente. Então, nesse caso aqui, ele está combinado com silicatos. E silicato realmente tem aquelas vantagens que nós comentamos, né, que agrega o silício, e esse silício traz alguns pontos positivos, considerando na nutrição da planta, né? Então, sobre esse aspecto aí, eu acho que seria interessante. E é lógico que também há uma redução no aporte de cloro, desculpe, e esse cloro vai parar no caldo, e esse cloro vai parar dentro do processo da indústria. E a indústria, no trabalhar esse cloreto, pode ter impactos, inclusive até da ordem ambiental, porque esse cloro vai depois permanecer no bagaço, que será queimado, e ele vai para a atmosfera posteriormente. Então, realmente, isso pode ter alguns implicativos aí pelas fontes que a gente usa, dependendo do ânion acompanhante, no caso do potássio, né? E como é muito marcante agora, nesse mundo coronavírus, eu entrevistei há um mês atrás o professor Ray Goldberg, lá de Harvard, que foi o criador do conceito de agronegócio na década de 50, e ele me falou, olha, hoje, daqui para frente, agronegócio será batizado com o nome de um health system, um sistema de saúde, desde a pré-originação, né? Quando eu falo pré-originação, os insumos necessários aí para fazer as lavouras, até o consumidor final. E necessariamente envolve nisso o meio ambiente. Então não adianta mais ficar discutindo o assunto meio ambiente, ele faz parte do show e ele será cada vez mais cobrado, pelo planeta inteiro. E lógico, nessas cobranças, não é, Pedro? Tem utopias, tem competidores, tem política, tem uma série de coisas. Mas não adianta. E vai ser cada vez mais forte, né? Então, quando você também se refere à importância do biogás nas propriedades que tem algum
alguma exploração animal, né? Isso vai ser contado também, eu creio. Olha, um lugar cuja originação tem ali uma administração do meio ambiente bem feita, né? Isso deverá lá na frente estar repercutindo, e eu creio até, mais uns anos, vai ter diferencial de preço nessas commodities em função da reputação, da imagem de quem está fazendo, e óbvio, essa reputação tem que ser acompanhada de prova de que está fazendo efetivamente. Né? Exato, Tejão. Hoje, inclusive, me permito fazer um comentário. Hoje, no setor sucroenergético, nós já temos agências internacionais que vêm verificar o nosso sistema produtivo. Então, se nós observarmos a evolução do setor canavieiro, eu formei em 81, fui para a cana, estou há 39 anos na cana. Houve uma evolução muito grande. Não se queima mais os canaviais. Então, mas está tendo, observei na estrada, observei não sei aonde houve queima. É queima que é criminosa. Não é usina que põe fogo. É malandro, é gente que quer causar, como diz, né? Então, hoje o setor evoluiu muito nesse sentido. O setor hoje evoluiu muito na recomposição das matas ciliares. Tem várias usinas que nós temos a oportunidade de fazer trabalhos técnicos que têm programas internos de recomposição de matas, plantando aí 500 mil, 800 mil, 1 milhão de árvores. E no sistema produtivo, como nós comentamos, não se queima mais. E tem um detalhe bastante interessante, que é justamente os trabalhos de compostagem, que é a reutilização do outrora resíduo, né? Então a cana já era vinhaça, hoje a vinhaça é fertilizante dentro das usinas, aplicados em área total, e hoje nós estamos caminhando para a vinhaça localizada, aplicada sobre a linha de cana, cada vez mais otimizando a eficiência do uso do subproduto, né? E nós temos a torta. Então hoje as usinas têm um potencial de torta no Brasil, como eu te comentei, da ordem de 12 milhões de toneladas, e isso aí gera uma reciclagem dos nutrientes dentro da própria unidade, inclusive na linha de, digamos assim, utilizar o máximo dentro do ciclo que você comentou, do berço ao berço, os nutrientes. Então eu comprei aquele fósforo, eu comprei aquele nitrogênio, eu comprei aquele potássio, produz a cana, extrai o caldo, e o que sobra do material da cana, porque o grosso da produção de açúcar, que compõe o açúcar, que compõe o etanol, o que é? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Pô, mas cadê o resto? O resto vai nos resíduos, que hoje são para nós subprodutos e que são insumos que voltam para a lavoura. Então eu acho que o setor nosso, sucroenergético, evoluiu muito, e hoje nós temos essas agências, como é o caso da Bom Sucro, que é uma agência europeia, que vem nas nossas usinas e faz toda uma rastreabilidade do sistema produtivo sobre essa ótica de sustentabilidade e confere o selo. E esse selo, a expectativa é que realmente a gente consiga, né, e obtenha preços diferenciados do açúcar para as usinas que são certificadas Bom Sucro. Ou seja, vamos caminhar para uma segmentação por qualidade percebida, né? Porque percebida é importante. Se não for percebido, né? Um diferencial de segmentação de originação por qualidade percebida a nível da cadeia de valor, das agroindústrias, dos processadores, e vai até lá o supermercado, até lá o consumidor final. É muito interessante todo esse desenvolvimento e como esse diferencial do agronegócio, ele fica cada vez mais vinculado à inteligência com a qual o produto é originado nos campos. Né? Pedro, se a gente pensar aí alguns anos atrás, não interessava muito saber de onde veio o café, de onde veio soja, de onde veio o trigo, ninguém interessava. Agora passa a haver uma preocupação de onde veio, quem fez, como fez, né? A palavra depende, né? Passou a ser uma palavra importante que para infernizar a vida dos economistas, né? Vai ter, não é mais assim um preço, depende de onde veio, de quem fez, de quem não fez. E tem aí a nova geração. Tenho aqui um trecho da conclusão do trabalho que vocês realizaram. Eu vou ler aqui para a gente caminhar para o
final do nosso encontro. E a conclusão do trabalho que me passaram está aqui, entre aspas: os resultados mostraram que a cana-de-açúcar terceiro corte responde significativamente à aplicação de potássio e que o fonolito Ecosil e a rocha potássica Potassil, veiculados na forma de mineral na dose de 100 kg por hectare de K2O, apresentam potencial como fonte de potássio similar ao cloreto de potássio. O fonolito Ecosil e a rocha potássica Potassil aumentaram significativamente os teores de silício nas folhas da soqueira de açúcar. É o trecho aqui da conclusão do trabalho. Então, seu comentário, doutor Pedro Henrique, a respeito desses jovens, que eu acho que você colocou a juventude lá para trabalhar nisso também. Sim, sim, com certeza. Porque a gente, né, dentro do trabalho da universidade, que eu acho que é uma coisa muito bacana, permite a gente sempre manter esse espírito jovem como no seu trabalho, né? Manter os espíritos guerreiros, né? E com isso, né, formar essa moçada, né, que como você bem coloca lá no seu livro, que os guerreiros não nascem prontos, tem que formar. Então, a gente tendo essa grata oportunidade de estar com os jovens direto, isso é uma coisa bastante importante para nós, porque a gente sempre vive essa jovialidade e coloca os desafios para eles junto com a gente, que é o caso desse trabalho, foi feito com um orientado nosso chamado Celso Bonafé Pérez. Bom, então, com relação a essa questão, a gente julga que, dada a dependência que nós temos de potássio no ramo de fertilizantes no mercado internacional, e são poucos países que dominam potássio no mundo. Então, quem que domina o potássio no mundo? É Canadá, Rússia, Bielorrússia, China e Israel. E Alemanha, tem um pouco também. Então, são esses países que dominam. E as grandes quantidades, na verdade, é Canadá, Rússia e Bielorrússia. Mais de 60% do potássio que o Brasil compra vem desses três só. Então, 2/3 do potássio que nós compramos vem Canadá, Rússia e Bielorrússia. Então, o que nós conseguimos, né, ter fontes viáveis sob o ponto de vista técnico, operacional, econômico e ambiental no Brasil, para nós é bem-vindo, né? Então, nós da universidade já viemos há alguns anos, cerca de 8 anos, realizando trabalhos nessa linha com silicatos de potássio, com essa parceria que nós temos aqui da universidade com Poços de Caldas, né, que é a mineração Curimbaba e Orim, e com resultados bastante interessantes dentro do setor sucroenergético, que é um setor que a gente milita há muitos anos, no qual a gente vê grande potencial para a utilização desses produtos, quer veiculado na compostagem, que foi os trabalhos iniciais que nós fizemos para enriquecer aquele composto para fazer um NPK adequado à nutrição da cana-de-açúcar, quer veiculado inclusive na forma mineral, como em outras culturas vem sendo feito. Então, trata-se de produtos que têm liberação gradual, produtos que têm menos impacto sob o ponto de vista ambiental, são produtos que, inclusive, são certificados para uso da produção orgânica, que eu havia esquecido de comentar. Então, esses produtos eles têm o selo IBD para a produção de produtos de origem orgânica. No Brasil, nós temos uma ou outra unidade de açúcar que produz açúcar orgânico. Então, ele é uma fonte que está apta para ser utilizada dentro desse cenário, né? E nós, dentro dos estudos que nós temos realizados aqui, a gente julga ser realmente produtos que têm potencial para o nosso agronegócio, reduzindo a dependência do potássio e incluindo uma outra alternativa para os nossos agricultores. Muito bom, doutor Pedro Henrique Cerqueira Luz, que trabalho bonito, brilhante. Eu fico imaginando como isso também, se nós olharmos para fora das fronteiras do Brasil, como isso deverá ser importante para toda essa faixa, né, do cinturão tropical do planeta, esse conhecimento, né, e onde tem populações ainda vivendo em muita pobreza, e como o agronegócio será fundamental para o desenvolvimento dessas sociedades. Esse tipo de conhecimento aí não é útil apenas para o Brasil, mas será útil para a humanidade como um todo. Saber produzir, melhorar a produção em terras, né, que não são aquelas terras lindas e maravilhosas, né, que existem em
países, né, que já vem, parece que ali Deus colocou a mão da fertilidade ali, naquele maná, né? Sim, 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 exato. E para nós esse trabalho, que é um dos ramos que a gente tem feito, que é o uso dos subprodutos ou resíduos, quer da produção animal, por exemplo, né, o Brasil também se destaca na produção animal. E na produção animal gera-se os dejetos, porque os animais, assim como o ser humano, nós não temos digestibilidade 100% dos nutrientes. Muitos entram e descobrem a brincadeira e saem. E saem aonde? Nos dejetos. E esses dejetos são passíveis à produção de adubos orgânicos ou organominerais. Então, o enriquecimento desses dejetos da produção de aves, suínos, bovinos confinados no Brasil tem um potencial muito grande. Nós temos cama de frango no Brasil cerca de 13 milhões de toneladas por ano. Temos de esterco bovino de confinamento mais umas 10 milhões de toneladas. Então são materiais que são perfeitamente possíveis de retornar ao sistema de produção agrícola. E de repente, trabalhando numa compostagem com enriquecimento com esses produtos que nós estamos aqui discutindo, torna-se viável para uma nutrição equilibrada para as nossas plantas. Olha, doutor Pedro, precisava ver até como é que conseguimos aí um certo direito autoral dessas coisas, que eu fico imaginando isso numa China, né, que está renovando a sua suinocultura. Acho que é metade do rebanho planetário. Imagina aquilo ali produzindo, né, adubos orgânicos, Sim, energia, sim. Que loucura. Ou seja, é um conhecimento brasileiro aplicável a muitas áreas do planeta Terra, né? Então, parabéns por isso, parabéns aos nossos amigos Curimbaba e Orim também por esse trabalho que tem que ser mais conhecido a respeito desse aspecto do potássio em Poços de Calda. E, doutor Pedro, não vou revelar o seu apelido na Exalc, né? Mas quero agradecer muito aqui a sua presença conosco. Um grande abraço a todos lá, amigos da Exalc. Professor Vitti, um homem maravilhoso, ama os Beatles, torcedor do Santos Futebol Clube, um apaixonado, né? Um apaixonado pelo 15, né? Pelo 15 de Piracicaba. Então, Pedro, queria deixar para você ter a tua despedida, te agradecendo muito aqui por esse encontro no Fala JA, aqui do Jornal do Agronegócio com a gente. Eu que agradeço, Tejão. Para mim realmente foi uma satisfação, uma honra muito grande poder trocar essas ideias com você, discutindo aí essas questões que a gente julga ser importantes para o agronegócio. E nós sempre estaremos aqui à sua disposição para qualquer coisa que julgue ser interessante para nós discutirmos. Muito obrigado mais uma vez e agradeço mesmo. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique Cerqueira Luz. Um gênio aí no mundo, esse não só sucroalcooleiro, mas no mundo aí do aperfeiçoamento das nossas práticas agrícolas e produtivas. Muito obrigado, felicidades. Obrigado igualmente, Tejão. Tudo de bom aí. Valeu.